Bom, eu me chamo Rui Aniceto Nascimento Fernandes, tenho 43 anos, professor de História, historiador, formado pela Faculdade de Formação de Professores, há algum tempo atrás, né? E minha trajetória acadêmica, ela foi marcada pela minha graduação, né? Eu, aqui na Faculdade de Formação de Professores, enquanto aluno, eu fui bolsista do grupo de pesquisa de História de São Gonçalo, no meu terceiro período da faculdade, e isso foi fundamental para marcar a minha trajetória. Então foi aí que eu comecei a conhecer e a pensar as questões relativas à história de São Gonçalo, à história local. Pizarro, né? Pizarro e Araújo, ele vem a São Gonçalo em 1794, no final do século XVIII. Em São Gonçalo e em todas essas igrejas do entorno da Baía de Guanabara, né? E em outras regiões também. E aí ele tem o documento, o relatório da visita, né? Que são as visitações, né? E depois ele escreve uma coletânea em 10 volumes, né, são as Memórias Históricas do Rio de Janeiro. Ele escreve em 1820, 1822, ele vai publicando esses livros, né? Aí o que acontece? E para essas pesquisas, o Monsenhor Pizarro consultou a documentação de cartório do Rio de Janeiro, onde era feito o registro das cartas de Sesmaria. Então a gente não tinha o documento da Sesmaria, mas tinha essa anotação do Pizarro que dizia que Gonçalo Gonçalves recebeu uma Sesmaria, né, às margens do rio Suaçunhão, em 1570. O mor normalmente era a pessoa que financiava a embarcação, né? Então era o cara que tinha o dinheiro, era o financista. Mas quem tinha o conhecimento técnico de navegação era o piloto. Então o Gonçalo Gonçalves, ele era piloto. E vem do porto, né? Que também tem esse aspecto, né? Então ele vem para cá e se estabelece no Rio de Janeiro. Ele vai se estabelecer na Cidade Velha, né, que foi derrubada pelo Morro do Castelo. E no caso a guerra já tinha acabado. Já tinha acabado. E aí ele se estabelece e depois ele doa os terrenos no entorno para criação da Santa Casa de Misericórdia, por exemplo, né? Uma das versões sobre a origem da Santa Casa de Misericórdia diz que o Anchieta, o José de Anchieta, teria pedido a ele que cedesse os terrenos onde hoje é o prédio da Santa Casa, né, para a construção ali do hospital, que foi a origem da Santa Casa de Misericórdia. Então ele teria doado terras para a Santa Casa, para o estabelecimento dos franciscanos no Rio de Janeiro. Nossa, então, é muito importante. Ele era um homem dessa elite proprietária de terras na cidade do Rio de Janeiro e tinha um conhecimento técnico que o fez exercer uma função que era de medidor. Era aquele que acompanhava o tabelião no registro das terras de Sesmaria que eram doadas. No Brasil inteiro. No Rio de Então ele era um cara da elite e ele obtém uma Sesmaria também no lado de cá da Baía de Guanabara. Banda da Além. Né? Que é essa região que seria do Gradim até Itaoca, pelo litoral,
né? E para o interior, indo da Baía de Guanabara até o Rocha, né? Toda aquela parte para lá. Então toda, né? Lindo Parque, né? Toda essa área territorial seria a Sesmaria do Gonçalo Gonçalves. E aí ele vai estabelecer uma capela próximo ao rio Emboaçu, que vai ser a capela dedicada a São Gonçalo. Eu não considero que São Gonçalo seja uma cidade dormitório. Por quê? Né? Essas pessoas que vieram para cá, elas se reinventaram, se reconstruíram nesse lugar. Se reinventavam no lugar e tinham a sua sociabilidade, a sua vida cultural naquele lugar, né? Nos seus lugares. Então, nesse sentido, a cidade não era dormitório, a cidade era vivida pelos trabalhadores, porque quem vem para os loteamentos são os trabalhadores. E aí você não pode hierarquizar a nível da cultura o que é melhor ou pior, e aí normalmente se faz isso, né? Não se reconhecendo que determinadas atividades fazem parte de uma cultura local, porque cria-se um tipo ideal de cultura que todo mundo tem que participar. Cria-se a ideia também de que a cidade não tem identidade. Mas eu coloco uma outra questão. Eu acho que a gente precisa pensar qual é a identidade que a cidade tem e não que ela não tem uma identidade. (19 de setembro de 1909), primeira corrida organizada pelo Automóvel Clube do Brasil e, comprovadamente, o mais antigo documentário brasileiro preservado. Local: o município de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, e filmagem de Paulino Botelho. Os 72 quilômetros do percurso eram difíceis para as máquinas da época, as Ítalas, as Isotta Fraschini, as Panhard. A corrida deveria ter sido realizada na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, mas o legislativo da cidade a proibiu por considerá-la excessivamente perigosa. Mas o acontecimento empolgou de tal forma os cariocas que a Companhia Cantareira teve que fazer viagens especiais de barcas para transportá-los para o outro lado da Baía da Guanabara. Por fim, o vencedor foi um dos pioneiros da aviação desportiva em nosso país, Gastão de Almeida, pilotando um carro Berlier, com o tempo de 1 hora e 4 minutos.